Beleza, vamos então fazer uma revisão de metabolismo energético cardíaco. A gente sabe que para o coração funcionar bem, para ele exercer bem a sua função, ele precisa de energia o tempo todo. E ele consegue essa energia por duas formas, basicamente: a glicose ou os ácidos graxos livres. Esses ácidos graxos livres, é bom a gente lembrar que eles vão estar sempre associados à albumina na circulação, quando circulantes, né? Eles nunca circulam sozinhos. E eles vão gerar um metabolismo aeróbico. Mas qual que é a fonte? Como que eu vou conseguir esses ácidos graxos? Você pode conseguir ele tanto de uma forma exógena, que é pelos TAG da dieta, pelos triacilgliceróis da dieta, ou endógena, que acontece pela lipólise, quando você está no estado não alimentado, né? Quando você não comeu. E aí, beleza. Comi um x-salada e o que vai virar isso? Lá vai acontecer então a secreção dos sais biliares, que são enzimas produzidas no fígado e armazenadas na bile, em que elas vão quebrar essas gorduras de gorduras grandes para pequenas gordurinhas na forma de micela. Então vai transformar de macro para micro gorduras em forma de micelas, que é uma esfera em que a parte externa dela é hidrofílica e a parte interna é hidrofóbica, com as gorduras mesmo. E aí, as micelas, ainda assim, elas não conseguem ser absorvidas, né? Elas precisam da ação das lipases intestinais, que vai transformar essas micelas em ácidos graxos livres, propriamente ditos. E aí eles sim conseguem passar para dentro dos enterócitos. E aí dentro do enterócito, esse AGL ele vai ser convertido de novo em triacilglicerol junto com o colesterol. Então ele entrou como AGL, ele era um triacilglicerol, virou AGL, dentro do enterócito virou TAG de novo, junto com o colesterol ele vai formar o quilomicron, que vai ser essa substância aqui que vai ser esférica com os TAG dentro e uma proteína associada chamada de ApoC2. E aí sim ela consegue ir para a circulação linfática e consegue, junto com a sua albumina, tá aqui o quilomicron, com a ApoC2 e a albumina, na corrente sanguínea. Vamos imaginar então que isso aqui é um capilar em que você tem lá, e aí a hora que você chega o quilomicron, ele vai estar associado, ele vai conseguir se associar por causa da ApoC2, a função da ApoC2 é associar o quilomicron com uma proteína, não, com uma enzima chamada de LPL, que é a lipase lipoproteica, que ela vai estar constantemente sendo ativada no endotélio, ela constantemente está no endotélio do capilar. E aí essa LPL ela vai ser responsável por converter de TAG para AGL de novo, e glicerol. E esse AGL ele pode possuir alguns caminhos, vamos dizer assim, né? Ou ele pode ir de novo pro adipócito, ou ele pode mesmo gerar energia dentro do coração, entrar nas células cardíacas na forma de AGL para gerar energia ali. E aí esse AGL, se ele for menor que 12 carbonos, ele pode entrar diretamente na mitocôndria. Se ele for maior que 12 carbonos, para entrar na mitocôndria, ele precisa passar pelo ciclo da carnitina. E é como que funciona? Esse ciclo da carnitina, ele é assim, o AGL está aqui, né? Entrou lá maior que 12 carbonos, ele vai então sofrer a ação do CoA, ativando esse AGL, virando um acil-CoA. Então o acil-CoA nada mais é que um AGL ativado, e ele vai passar pelo primeiro transportador. Esse aqui a gente está no citosol da mitocôndria ainda. E esse transportador, é o chamado de CAT1, ele é um transportador de ação enzimática, ele não é um transportador normal. Por quê? Porque ele consegue tirar esse CoA que acabou de entrar e colocar a carnitina. E aí sim, o acil consegue entrar agora na forma de acilcarnitina. Porque teve essa molécula, essa carnitina, que é uma molécula móvel que só serve mesmo para fazer o transporte entre as membranas. Esse caminhão aqui ficou um pouco deficitário, mas tudo bem. E aí, estamos então agora no espaço intermembranas. Para passar para a matriz mitocondrial, vamos passar de novo por um outro transportador, que é a CAT2, que também vai ter ação enzimática, só que agora ele é o inverso. Ele vai colocar o CoA e tirar a carnitina, transformando de novo em acil-CoA. Então você percebe que o CoA ele não circulou, né? O CoA de fora ficou de fora e o CoA de dentro ficou de dentro. Só a carnitina que ela vai retornar para o citosol para de novo fazer as suas funções. Claro que ela retorna pelos transportadores e tal. Só coloquei aqui por isso mesmo para ficar mais fácil. E aí, beleza. Esse acil-CoA, até agora a gente está falando só de um acil-CoA qualquer, né? A gente não está especificando nada. Para poder especificar, para dar nome aos bois, nós vamos ver que esse ácido, a gente pode chamar ele de palmitoil, que é um ácido graxo muito comum para chegar no aporte energético do coração. Esse palmitoil, ele é um ácido graxo de 16 carbonos, ele tem que passar por todo o processo,
E aí, lá no coração, depois de entrar, eles vão se unir o ácido graxo, o CoA e a ATP, porque essa aqui é uma fase que exige ATP, sabe? E vai formar, então, o acil-CoA graxo. Quem é esse acil-CoA graxo, então, ele vai sofrer a beta-oxidação, que nada mais é que uma remoção sequencial de carbonos, vamos dizer assim, de 2 em 2 carbonos, em que cada uma dessas remoções vai gerar um NAD e um FAD, e vai formar, e esses 2 carbonos que saírem, eles vão sair na forma de acetil-CoA. Então, isso é bom, porque o acetil-CoA vai ser aquele cara que vai se juntar com o oxaloacetato e formar o ciclo de Krebs, sabe? Então, isso é muito importante para a geração de energia. Essa é a beta-oxidação ou ciclo de Lien. E aí, por o palmitoil ter 16 carbonos, então, obviamente, nós vamos sofrer 7 quebras, formando 7 NADs e 7 FADs. E o interessante é que cada remoção dessa, ela precisa de 4 enzimas para acontecer, cada remoção da beta-oxidação. A primeira delas é chamada de acil-CoA deshidrogenase, e ela só funciona se você tiver a presença do CoA. Por isso que é tão importante ter toda essa loucura de CoA vai para lá, CoA vai para cá, porque você precisa do CoA para poder ter a ação da acil-CoA deshidrogenase. E a quarta enzima, a última delas, é a tiolase, que ela vai marcar a molécula para poder ser quebrado novamente. Então, o cara foi quebrado, ele vai marcar o próximo coleguinha para ser quebrado depois dele. Mas beleza, será que isso é realmente rentável? Qual é o metabolismo, qual é o saldo energético disso? A gente sabe que um acetil-CoA, ele é responsável ele alimenta um ciclo de Krebs, que gera 10 ATPs. Como o palmitoil tem 16 carbonos, ele vai gerar 8 acetil-CoAs, que vão alimentar 8 ciclos de Krebs e dando 80 ATPs. Aí aconteceram então 7 quebras, gerando 7 NADs e 7 FADs. Os NAD, a gente pode pensar, por exemplo, o N está mais no fim do alfabeto, então ele é o maior, multiplica por 2,5. O F está mais no começo do alfabeto, então é o menor, multiplica por 1,5. E isso gera tudo 108 ATPs. Só que a gente tem que descontar os ATPs que foram gastos na ativação da acil-CoA aqui em cima. Então, no total dá 106 ATPs. Isso é muito rentável. E eu vi um lugar, inclusive, falando que a oxidação de lipídios, ela gera até 2,5 vezes mais ATPs do que a oxidação de carboidratos. Então, é muito rentável gerar essa rota. Além disso, ela é muito boa porque ela funciona em estado alimentado e não alimentado. Então, como a gente tinha visto aqui, então ela é muito rentável, muito interessante ser ativada por causa disso. E aí, falando nisso de estado alimentado e não alimentado, a gente vai relembrar que no estado alimentado a gente tem, obviamente, a glicose, que ela vai ser convertida em fosfenolpiruvato, depois vai ser convertida em piruvato e em acetil-CoA. E aí essa acetil-CoA vai se juntar com o oxaloacetato e gerar o ciclo de Krebs, certo? Isso é quando você tem glicose. O problema é que se você tiver um estado de jejum ou diabetes, alguma coisa assim, nada disso vai funcionar, porque você não tem glicose. E aí, o que vai acontecer? Num estado, então, não alimentado, sem glicose, você vai ter a quebra dos adipócitos em AGL, os adipócitos vão liberar o AGL, que vai ser convertido em acil-CoA graxo, e vai acontecer a beta-oxidação, todo esse processo que a gente acabou de ver. E aí, a beta-oxidação, ela vai, obviamente, aumentar a concentração de acetil-CoA, e esse aumento de concentração, com esse aumento, o piruvato não precisa mais ser convertido em acetil-CoA, o pouco piruvato que já tinha. Então, esse aumento de acetil-CoA, ele vai inibir a enzima que fazia essa conversão. E o que vai acontecer aqui, então, é que o piruvato, por meio da piruvato carboxilase, ele vai ser convertido diretamente em oxaloacetato. E aí, esse oxaloacetato, ele vai ter a capacidade de sair da mitocôndria e formando, então, o fosfenolpiruvato. Essa é a famosa gliconeogênese. Quando você tem baixa glicose, você aumenta essa glicose sanguínea pela gliconeogênese. Beleza, só que aí pode acontecer de que o acetil-CoA não vai ter oxaloacetato para poder se juntar e formar o ciclo de Krebs, certo? Então, sem o oxaloacetato para se juntar, ele pode ser desviado para cetogênese. E como que acontece isso? A formação dos corpos cetônicos, ela começa com os acetil-CoAs em grande concentração, então vai ter muito acetil-CoA, se juntando uns com os outros, por meio da enzima tiolase, ele vai formar primeiro o acetoacetil-CoA. E que vai continuar se unindo com mais acetil-CoAs, já que a gente tem tanto, né? Lá no fígado, por enzimas específicas do fígado, ele vai formar o acetoacetato, a acetona e o beta-hidroxibutirato. Esses são os famosos corpos cetônicos. E eles são, por serem substâncias solúveis, eles vão cair na corrente sanguínea, podendo chegar até o coração, por exemplo, e sofrer degradação até formar acetil-CoA novamente. O acetil-CoA, ele é a base e ele é o produto final também.
Uma coisa interessante é que os corpos cetônicos, o principal receptor de corpos cetônicos são os músculos. Os músculos conseguem utilizar muito bem. Isso é bom porque eles deixam, entre aspas, a glicose para quem não consegue utilizar os corpos cetônicos para geração de energia, como as hemácias, por exemplo. Porque a hemácia não tem núcleo, não tem mitocôndria, não tem nada, então ela só faz glicólise. Ela precisa da glicose. E aí, vamos pensar então numa dieta cetogênica. Será que ela é interessante o tempo todo? A dieta cetogênica ela é baseada em baixa ingestão de carboidrato e de proteínas e alta ingestão de gordura. E aí, por isso, você vai ter muita geração de energia e vai gastar tudo logo de uma vez, não vai armazenar. Só que o problema é que ela estimula a produção de corpos cetônicos. E aí, essa alta concentração de acetil-CoA lá no fígado pode gerar problemas como cetoacidose, etc. Então, a longo prazo, ela é problemática. E aí, se por acaso a gente se deparar com um caso de um menino de 3 anos com hipoglicemia e baixa produção de corpos cetônicos, assim, né? É uma situação hipotética, claro. Pode ser que ela tenha uma deficiência da desidrogenase de acetil-CoA de cadeia média, chamada de MCAD, que é essa enzima aqui, ó. É a primeira enzima da beta-oxidação, essa acetil-CoA desidrogenase. Então você concorda comigo que se eu não tenho a primeira enzima da beta-oxidação, nada disso aqui pra frente vai funcionar, certo? Porque imagina só, uma vez que eu não consigo converter esse acetil-CoA graxo pela beta-oxidação, a gente tem que lembrar que o CoA ele vai ser amarrado ao acetil-CoA graxo, ele vai ficar aqui preso a esse acetil-CoA graxo que foi formado, e nenhum desses produtos ele vai conseguir participar da geração de nenhuma das outras coisas. Então ele inibe tudo que precisa de acetil-CoA graxo, como a beta-oxidação, obviamente, porque você inibiu a primeira enzima do ciclo. Sem a beta-oxidação, eu não consigo fazer com que o piruvato seja desviado para produção de oxalocetato, e assim o oxalocetato não consegue sair da mitocôndria para formar a gliconeogênese. Obviamente, sem acetil-CoA não faz ciclo de Krebs, obviamente o acetil-CoA não é convertido para cetogênese, então não tem produção de corpos cetônicos. Tudo isso aqui fica comprometido. E aí, o problema é que isso aqui vira uma via de mão única, sabe? A pessoa ingeriu a glicose, quando essa glicose acabar, ingeriu a glicose e gerou energia. Quando essa glicose acabar, o fígado não consegue mais sintetizar. Por isso que ela entra no estado de hipoglicemia grave. Então, qual que é a solução a isso? Como resolver esse problema? Você deve ter uma dieta muito bem cuidadosa, porque você não pode ter um jejum de mais de 10 horas, porque se a glicose circulante acabar, você vai ter problemas como hipoglicemia e como um acúmulo de intermediários de ácidos graxos tóxicos. Como que é essa dieta? É uma dieta de alta ingestão de carboidrato e baixa ingestão de gordura. Nesse acúmulo de ácidos graxos tóxicos, uma coisa que você pode fazer para resolver é a suplementação de L-carnitina. Aqui ela é muito eficiente. Porém, porque ela participa, né, da geração de energia. Porém, para quebra de gordura, para queima de gordura, a suplementação de L-carnitina, ela não adianta muito, vamos dizer, porque ela não faz lipólise. Ela apenas facilita o aporte energético. Então, de certa forma, ela vai ser mais fácil de quebrar no indivíduo que está ativo, um indivíduo atleta, tudo bem, ele vai aumentar o metabolismo dele. Só que para um indivíduo sedentário, isso não vai ajudar na quebra de gordura, sabe? E é isso.